Fala pessoal, Iago Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo, amanhã, 14h30, 2h30 da tarde, Barcelona joga a rodada 16 da La Liga no Camp Nou contra o Osasuna, um Osasuna forte de bola parada aí, que não tá no momento legal, brigando ali para não cair, ganhou a última rodada, mas você sabe como é que são esses jogos, né? Timezinho que vai ficar no bloco baixo, fechadinho, esperando a oportunidade, e seria muito bom o Barcelona chegar nessa último jogo desse ano com essa mesma gordurinha que tá aí na frente do Real Madrid, esses 4 pontos, na partida contra o Villarreal. Porque esse jogo contra o Villarreal fora de casa será uma pedreira absurda. Então chega lá com essa gordurinha para se as coisas derem errado, a gente ter essa gordurinha para queimar, seria maravilhoso, tá? Então a partir da manhã é uma vitória fundamental. Temos que vencer do Osasuna em casa e temos que vencer bem. Temos que vencer bem, tem que ser um jogo que dá pra gente descansar, mas assim, sair na frente, tá? Porque se sair atrás, meu amigo, se sair atrás vai ser um saber sofrer para florar a defesa do Osasuna, tá? Antes de falar mais sobre esse pré-jogo, eu quero ler a interação aqui do Wesley Silva, tá sempre aí nos comentários, sempre deixando interação. Ele fala bem assim, ó: Balde tá de sacanagem essa temporada, ruim no ataque e podre na defesa. Olha, eu não sei se os adjetivos são esses, tá? Mas aí cada um se expressa como quiser, não tem problema nenhum. Ele não tá realmente muito bem, né? Ele não tá muito bem, ele não tá no nível que a gente achou que Balde deveria estar nessa fase da carreira. Eu fico com a sensação que toda hora que Balde tá embalando, vem uma lesão e Balde fica um mês e meio fora. Toda hora que a gente vê Balde ali e fala, olha como Balde tá bem, como tá se conectando bem e tal, aquela coisa, saída de bola por dentro, por fora, vem uma lesão. Né? Vem uma lesão e eu acho que atrapalha muito. Mas Flick até falou sobre ele na coletiva hoje, tá? É um jogador com muito potencial e eu já falei isso com alguns membros do canal, tá? E sobre defender, eu não acho nem que ele defende mal, tá? Eu não acho nem que ele defende mal. E no lance, poderia defender melhor, claro. E no lance em questão do gol, vocês têm que entender que o time da gente é traumatizado, gente. O time da gente é traumatizado. Se o nosso jogador espirrar perto do defensor, a arbitragem marca falta, marca pênalti e expulsa o nosso jogador. No jogo do Real Madrid, Rudiger fez falta em Savinho e era para levar o segundo amarelo, a arbitragem comeu, não deu. Se Balde faz aquela falta ali, Balde era expulso. Aí virava o novo Araújo. Ah, não era pra Balde ter feito isso, não era pra Balde ter feito aquilo, era pra deixar o cara passar, o jogo tava no começo, deixou o time com -1. Eu sei que pode estar falando de forma geral, e sim, eu concordo que ele tem que defender melhor, mas cuidado com esses lances aí, tá? Se for ponderando também o lance do gol. Porque com certeza, se expulsa, a gente ia preferir ter tomado o gol, tá? E Balde, eu já falei isso para os membros do canal, lá no grupo, eu acho que Balde precisava de um lateral esquerdo experiente no elenco. Um cara de 29, 30 anos, que quanto mais fosse passando o ano, esse cara ia perdendo espaço e Balde ia jogando com mais calma nessas oscilações que ele tem até ele se consolidar. Porque ele explodiu ali com chave, botou Jorge Alba no banco, aí vê lesão, Balde desce o nível de novo, aí volta e vem uma lesão. Então tem um cara no elenco mais experiente, só para ficar ali, ó, fazendo feijão com arroz, no momento que o Balde tá em baixa, tal, respeitando as oscilações, não ter essa pressão, tipo assim, ou Balde joga ou Balde joga, acho que seria melhor pro desenvolvimento da carreira dele, tá? Mas não sei se o Barcelona tá priorizando essas coisas. Enfim, tá? Antes de começar a falar sobre esse pré-jogo, quero agradecer aos membros, agradecer todo mundo que tá aqui, o pessoal que dá o seu suporte, o pessoal que tá sempre deixando uma interação, sempre hypando o vídeo. Se você se identifica com a mensagem aqui do Blogrunas BR, um torcedor que procura entender o contexto antes de sair criticando tudo e todos, você será muito bem-vindo. Se quiser participar do grupo Telegram, grupo do Discord, botãozinho seja membro aí, você vê qual é a tier que se encaixa melhor e você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse Osasuna, Barcelona, na verdade, Barcelona Osasuna, jogando a cada gente. Roda a vinheta. Senhores, mais uma coisa antes de falar desse Barcelona Osasuna, tabela da Liga dos Campeões, que eu tinha colocado aqui e ela simplesmente sumiu. Ah, aqui agora está. Tabela da Liga dos Campeões. Fechou a rodada e foi uma rodada até boa pra gente, tá? Borussia Dortmund empatou, o Newcastle empatou, quem mais? Chelsea perdeu. A rodada não foi ruim pra gente. Não foi ruim pra gente. Porém, eu tava fazendo aquelas simulações safadas e eu tô achando difícil a gente conseguir pegar o top 8 mesmo ganhando as próximas duas partidas, tá? Gostaria de saber da opinião de vocês. A gente joga ainda contra como é o nome? Esqueci o time aqui de Slavia Praga e contra o Copenhague, tá?
e o máximo que a gente pode chegar é 16 pontos, só que eu tava olhando um pouco dos confrontos dessa galera de cima aqui, e como os 2 pontinhos que a gente deixou escapulir contra o Bruges, naquele glorioso 3-3 aqui, tá fazendo falta. Se a gente tivesse com 12 aqui, a gente poderia arriscar no saldo de gols nesses últimos 2 confrontos, a gente ganhando os 2 últimos, óbvio, e pra gente conseguir entrar nesse bololô. Mas se eu fosse vocês, tá? Não tô tentando ser pessimista, não. Eu prepararia o mental para o playoff, tá? Para o mata-mata extra lá, o 16 avos de final, porque eu tô achando combinações difíceis, tá? Mas aí, deixa aí os comentários de vocês, se vocês já fizeram isso daí, e eu leio os comentários lá que algum de vocês me dá uma animada aí, tá? Não que seja uma tragédia pro playoff, mas 2 jogos a mais, tensão, preocupação, aquelas coisas, né? Coisa de torcedor, tá? Coisa de torcedor. Pois bem, vamos jogar amanhã contra o Osasuna, senhores. O Osasuna tá aqui em 15º colocado. O Osasuna do Alessio Litti, treinador italiano de 40 anos, chegou aí nessa temporada. Últimos 5 jogos do Osasuna, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Venceu o Levante na última rodada. É um time forte na jogada de bola parada. É um time forte nas jogadas aéreas, já jogou com vários esquemas, linha de 3, linha de 5, 4-2-3-1, 4-3-3, já jogou de tudo quanto é jeito. Eu não me surpreenderia amanhã pegar um Osasuna de bloco baixo, fechadinho. Tem o Budimir, o interminável croata, Budimir é croata, né? Eu acho que é 34, 35 anos, sempre vai ser os golzinhos de cabeça, sempre é uma figurinha carimbada aí no Campeonato Espanhol, o artilheiro do time. Então amanhã é aquela partida que, se a gente sair na frente, é bem provável que o jogo acaba. Mas se a gente sair atrás, vai ser um Everest para escalar, porque esse time vai jogar perdendo tempo, vai jogar com suas armas, tá? Vai jogar com suas armas, vai jogar perdendo tempo, vai forçar lateral, vai forçar falta lateral, escanteio, porque é a arma que ele tem. Eles finalizam bem de fora da área, então todo cuidado é pouco. Com o Osasuna amanhã, concentração em foco total, passa aí na frente e gerir a partida. Se fizer um 2-0 ali, é bem provável que se o Barcelona conseguir temporizar, a gente sempre falando aqui, temporizar. Se o Barcelona conseguir temporizar bem a partida, a gente tem uma vitória tranquila, mas sair atrás, problema, complicação e BO, tá? Coletivo do nosso glorioso Hansi Flick, você sabe como é que funciona o protocolo, bota uma fotinha dele aí pra você não ficar olhando a minha cara de paca, e ele foi perguntado sobre algumas coisas legais hoje aqui, eu vou trazer pra vocês. Sempre pergunta sobre o adversário, ele falou, toda partida aqui do campeonato é difícil, ainda mais quando a gente não joga 100%. Temos que mostrar o nosso melhor nível contra todos, senão teremos problemas, tá? Vou perguntar sobre competição interna, como é que funciona a competição interna do elenco ali disputando posição. Ele falou que está muito feliz com as opções que tem no time, o nível que estão, e não é a primeira vez que o Flick fala isso, tá? O nível que eles estão mostrando no treino agora é fantástico, diferente de 2 meses atrás. Eu acho que o Barcelona começou a temporada meio fofo mesmo. Aquelas insatisfações de Flick, Flick falando coisas sobre coletivo, na coletiva de imprensa, falando sobre o time, sobre grupo. Acho que ele estava vendo coisas que ele não gostou. E agora ele fala de novo que o time está treinando de forma maravilhosa, diferente de 2 meses atrás, tá? E dá exemplo até da competição de Ferran contra Lewandowski. Ele falou que a entrega deles no treino e dentro de campo, no jogo, é maravilhosa e isso é ótimo para manter o nível competitivo alto. Claro que cada um à sua maneira, cada um com suas capacidades, mas entendi perfeitamente o que Flick quis dizer. Foi perguntado sobre Eric Garcia voltar para a defesa. Ele falou assim, olha, Eric Garcia renovado o contrato, tá, gente? Até 2031, ontem foi a cerimônia de renovação. Vida longa ao Eric Garcia aí, que deu uma virada de chave. Tô devendo um vídeo de Eric Garcia de Martins nesse canal, tá? Vou fazer nessa pausa de final de ano aí, tá? Foi perguntado sobre Eric Garcia voltar para a defesa, ele falou, ó, nesse momento ele está bem demais jogando ali no meio. Ele fala de 6, né? Jogando de número 6. Dando bastante estabilidade. Temos mais 24 horas de recuperação até o jogo e vamos decidir amanhã se ele joga e onde joga. Eu acho que o Flick falou isso porque os jogadores devem estar com uma carga de minutos acumulada aí, de cansaço da Liga dos Campeões, né? Então tem algum jogador que deve estar fazendo seu trabalho de recuperação. Vamos aguardar, tá? E foi perguntado sobre essa disputa de posição, De Jong versus Eric Garcia. Né? Uma disputa que divide opiniões aqui, até no Bloglands BR, nos comentários eu vejo que a galera fica meio dividida aí, tá? Ele falou bem assim, olha, fizemos grandes jogos com essa estrutura. Os últimos jogos da gente foram ótimos com essa estrutura, que é a estrutura com Eric Garcia ali. De Jong estava doente, estava com febre, está voltando e precisa recuperar seu melhor nível. O importante é a gente colocar o nosso melhor 11 para vencer o Osasuna, tá? Foi perguntado sobre essa virada que o Barcelona deu no Campeonato Espanhol, de estar 5 pontos atrás e agora está com 4 pontos na frente. Se vencer amanhã,
fica com 7 pontos na frente do Real Madrid, claro, o Real Madrid com um jogo por jogar. Ele falou, olha, temos um longo caminho para percorrer ainda, muitos jogos. O ideal é sempre a gente pensar só na gente, vencer cada jogo e que temos pela frente e ver o que precisa ser melhorar, o que precisa melhorar e fazendo ajustes e sempre melhorando, tá? Foi perguntado sobre Ter Stegen, de novo, Ter Stegen, e aí qual é a hora de Ter Stegen, ele falou, olha, Juan Garcia, de novo o Flick deixou claro, Juan Garcia é o primeiro goleiro. Que é o segundo, que é o terceiro, não importa aqui agora. Claro que eu já conversei com o Ter Stegen, mas isso é coisa de treinador, jogador, não é coisa pra gente estar falando na mídia, tá? E sobre Baldé, né, baseado até na pergunta lá, o glorioso Wesley Moura mesmo que mandou, e o Wesley Silva que mandou a pergunta pra gente, fico perguntado sobre Baldé, ele falou, é um jogador jovem, e eu vejo ele jogando bem, ele tem muito potencial, tem qualidade, mas claro que ele tem que mostrar essa qualidade e esse potencial dele de 3 em 3 dias. Ele é rápido, bom no trato com bola, pode evoluir bastante nos cruzamentos, é uma das coisas que a gente mais cobra também, mas Flick acredita que ele está num bom caminho. E é isso. Baldé, gente, cada jogador tem uma idade diferente para explodir. Entendeu? Tem hora que a gente vê um jogador, o lateral do adversário ali tem 22 anos e é um dos melhores do mundo, o nosso tem 22 anos e não tá rendendo. Cada jogador tem seu tempo. No momento, o Barcelona não pode ir ao mercado e falar, eu quero esse, traz, eu quero esse, traz. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, com o trato que a gente tem que ter com esses jogadores. Os jogadores que precisam de lapidar, jogador que precisa de tempo, e é aquela coisa. Se o cara não tá bem, imagine sem o cara. A gente não tem outro jogador para posição. Baldé tem um potencial incrível. Quando a gente assiste a partida de Baldé nos detalhes, a gente vê Baldé fazer algumas coisas bem interessantes, que você vê que é de um talento absurdo. O cara tem um físico, uma velocidade, uma explosão legal. Então, quanto mais sem lesões ele ficar, melhor para ele se desenvolver. E é como eu já falei lá na intro. Se tivesse opção, eu traria um lateral experiente para fazer aquele para-brisa, para quando o Baldé estiver oscilando, precisar descansar, tem um cara experiente que joga e faz o feijão com arroz ali, que não é um jovem também. Por que não jovem? O Barcelona tem o Joffrey aí, Igor Torrents, por que não jovem? Porque o jovem precisa de minutos para se desenvolver. Joffrey é um jogador que precisa ser emprestado. Precisa ser emprestado, porque senão ele não vai se desenvolver. O jogador não se desenvolve jogando 10, 15 minutos, o jovem. Já o experiente tá ali, entra uma partidinha ou outra, tá, esse jogo vai começar. Seria interessante para quando o Baldé não tiver naquele mês legal, esse cara assumir aí, segurar a bronca e o feijão com arroz para o Baldé estar sempre sem aquela pressão absurda nas costas de dar aquele rendimento absurdo num momento que ele não está para dar esse rendimento absurdo. A verdade é essa, tá? Então, vamos dar tempo ao tempo e aguardar a cena dos próximos capítulos. Pessoal, 11 para amanhã. Olha, tem um jogo do Barcelona contra o Guadalajara no meio de semana, dia 16, tá? Fala de 16 avos de Copa do Rei. Aquela partida do medo. É a partida do medo, senhores, que você joga naquele campozinho, que a câmera é bem baixa, a câmera é de lado, você não entende direito o que está acontecendo, o campo fofo, entendeu? A torcida local ali, o time pequeno, que vai ser aquela pressão, e aí você sai atrás de um jogo desse, e aí é só para dar vexame. Eliminado na fase 16. Esse jogo só serve para isso, só serve para deixar a gente nervoso. Eu fico mais nervoso num jogo desse do que um jogo contra o Atlético de Madrid. Então o Barcelona tem um jogo no meio de semana contra o Guadalajara e é aquela partida onde normalmente o treinador faz aquele 11 mais alternativo. Pensando nisso, eu resolvi colocar um 11 forte que a gente tem no momento. Resolvi colocar esse 11 aí sem invenções, tá? Juan Garcia, Koundé, Cubarsí, Martim, Baldé, Eric Garcia, Pedro, Fermin e Amal, Rafinha e Ferran. Não tô sabendo como é que tá a fadiga dos caras. Flick não falou muito sobre isso na coletiva. Não vi que ninguém ficou fora de treinamento. Então resolvi colocar esse 11 aí. Pode ser que amanhã tenha um Christensen na defesa? Pode. Pode ser que amanhã tenha um De Jong aí? Pode. Pode ser que amanhã tenha um Rashford aí, que Rafinha tá voltando de lesão? Pode ter também. Rooney de novo surpreender e Amal jogar por dentro? Pode acontecer também, mas eu não vou arriscar por agora, tá? Deixa esses palpites mais exóticos para vocês aí nos comentários, tá? Pois bem, pessoal, é isso. Amanhã, Barça contra o Osasuna, 14h30. Fundamental a vitória para chegar no último jogo do ano contra o Villarreal com essa gordurinha aí. Fundamental os 3 pontos amanhã. Jogar sério, jogar focado, evitar erros bobos, evitar entregar gol para o adversário, jogar no ritmo que o jogo precisa, com paciência, investigando espaço para furar o bloco baixo do Osasuna, sair na frente, fazer um 2-0 e garantir essa vitória para a gente, tá? Espaço está aberto para vocês aqui, deixa a escalação, resultado e a gente se vê amanhã. Espero estar aqui fazendo um pós-jogo da vitória, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.